Eu tinha acabado de terminar meu segundo ano na universidade, em uma pequena cidade no norte da Califórnia. Eu estava em um estado profundamente deprimido. Sentia-me muito triste e sozinho o tempo todo, e ondas de tristeza, de depressão, atravessavam meu corpo. Eu acordava todas as manhãs com essa sensação. Era visceral, a depressão surgia do nada, e também fisiológica, pois todo o meu corpo parecia envolvido nessa tristeza profunda. Eu nunca considerei procurar ajuda, em vez disso, me voltei para Deus, para o divino, basicamente pedindo e afirmando que eu queria ser levado, pois a dor era demais, a tristeza era demais. E eu pedia isso com certa frequência, se eu poderia simplesmente ir. Nunca pensei em me machucar, só não achava que seria algo confortável. Eu queria ir de um jeito fácil, indolor, mas não sabia como fazer isso. Então, diria que, cerca de 4 dias antes do meu acidente, eu disse a Deus, olhei para o céu e disse, eu não quero mais estar aqui. Não suporto essa tristeza, essa depressão, essa dor. Por favor, me leve. Apenas me leve. Cerca de 4 dias depois, eu estava na floresta de sequoias, que ficava logo atrás da escola onde estudava, e estava pedalando com minha bicicleta. Eu conhecia bem aquela floresta, conhecia as trilhas, ia lá várias vezes por semana. Era o meu santuário. Era o lugar onde eu me sentia mais confortável. Entre as árvores, elas eram como minha família, meu lar. No dia do acidente, não foi diferente. Eu nunca usava capacete, achava que não era necessário, não achava que estava fazendo nada tão extremo a ponto de precisar de um. Provavelmente era de manhã, o sol estava começando a sair. Eu já estava ali havia cerca de 2 horas antes de decidir voltar para casa. Ao retornar para a cidade, havia uma trilha que descia uma colina e levava de volta à universidade e à cidade. Eu também conhecia muito bem essa trilha, era um caminho para bicicletas que tinha rampas, e eu costumava saltar nelas com frequência. Eu conhecia os padrões, sabia a velocidade necessária, sabia onde cada rampa estava localizada. Então, desci a colina, fiz alguns saltos, e foi no último salto que percebi, no exato momento em que saltei, que alguém tinha modificado a rampa. Estava muito mais alta do que antes. Alguém a havia aumentado, e devia ter sido nos últimos dias. Era praticamente um salto vertical. Assim que atingi o topo, tive uma sensação, um saber profundo de que eu iria morrer. Desci com a roda dianteira, depois o guidão, depois minha cabeça e pescoço, basicamente bati no chão, rolei, e então foi a vez das minhas costas. Houve um grande baque. E apaguei. A próxima coisa de que me lembro é de estar flutuando acima das sequoias. As sequoias têm um tronco longo e uma copa de agulhas no topo, e eu diria que estava logo acima delas, mas também um pouco dentro delas. A sensação de quem eu era naquele momento não era nada parecida com o meu corpo. Era como uma projeção astral, mais como uma consciência pura. Eu podia ver e sentir. Notei que havia um silêncio, mas nem sei se silêncio é a palavra certa. Era como uma paz profunda, uma calma absoluta que eu sentia. Eu conseguia ver detalhes, o orvalho nas agulhas das sequoias, as cores das árvores, as nuvens, a neblina, o céu. Também conseguia perceber os diferentes elementos, sentia o vento passando por uma parte de mim, ouvia o oceano, que estava a uns 8 ou 10 quilômetros de distância. Ouvia os pássaros cantando ao longe. Meus sentidos naquele lugar estavam extremamente aguçados. Depois de algum tempo, olhei para baixo e vi meu corpo. Estava morto, estirado no chão, talvez a uns 4 ou 5 metros da rampa. Lembro-me de olhar para ele e contemplar por um momento, sabendo que era eu, mas ao mesmo tempo não era. Era apenas o meu corpo, morto no chão. E naquele espaço, eu me sentia muito melhor do que me sentia no corpo, com toda aquela depressão. Sentia uma familiaridade com quem eu era como consciência, ou seja lá como quiser chamar. Sentia uma paz incrível, um saber profundo. E então, enquanto experimentava essa paz, essa sensação de totalidade com tudo ao redor, uma pergunta surgiu. Não veio de nenhum ser, Deus ou anjo. Foi algo interno, como um saber que emergiu de mim, você quer seguir em frente ou quer voltar? Eu já sabia a resposta. A resposta imediata foi, eu não quero morrer. E assim que disse isso, eu estava de volta ao meu corpo. Na verdade, dizer eu não quero morrer foi o que me despertou de volta no corpo, ali no chão. Tive dificuldade para respirar, estava tentando trazer minha consciência de volta ao corpo, e sentia uma dor imensa por todo o corpo. Não conseguia me mexer. Havia uma dor elétrica atravessando tudo em mim, uma dor aguda e cortante. Lembro que, naquele momento, comecei a abrir os olhos. Era a única parte de mim que conseguia se mover.
Minha visão estava um pouco embaçada, mas ao mesmo tempo comecei a ter uma experiência diferente. Percebi pequenas fadas descendo das árvores, pequenas criaturas aladas que voavam ao meu redor, riam, mergulhavam perto de mim, seguiam padrões no ar. Acredito que estavam tentando trazer leveza para minha situação de retorno ao corpo. Então, ouvi um som agudo. Minha atenção se voltou para as árvores. Eu ouvi e senti um som se movendo por meu corpo. Era um tom contínuo, quase como uma tigela tibetana vibrando. Eu sabia que eram as árvores se comunicando entre si, e comigo, e me curando. Então, ali estava eu, tendo essa experiência incrível enquanto estava no chão, praticamente sem me mover. Respirei algumas vezes. E à medida que respirava, fui trazido de volta à consciência da dor, uma dor realmente insuportável. E então, apaguei novamente. A próxima coisa de que me lembro é de um médico em pé ao meu lado. Eu estava no hospital local, ali na cidade. A primeira coisa que ouvi foi ele dizendo: "Você teve muita sorte. Muita sorte de não ter morrido. Você teve muita sorte." Ele repetia isso como uma forma de me acordar. Lembro-me de olhar para ele, e ele começou a me fazer várias perguntas: "Qual é o seu nome?" Eu não sabia. "Onde você mora? Qual o seu número de telefone? Você é homem ou mulher?" Eu não sabia nenhuma dessas respostas. Até que ele perguntou algo meio estranho: "Você conhece o número de telefone de alguém na cidade que possamos ligar?" E, instantaneamente, respondi com o número de um amigo da família que morava ali. Naquela noite, eles foram me buscar e me levaram para a casa deles. Fiquei lá por alguns dias, talvez quase uma semana, antes que minha mãe viesse me buscar. Tive uma experiência enquanto estava deitado no sofá da casa desses amigos, em que pude sentir, de forma muito profunda, a preocupação e a tristeza da minha família, minha irmã, minha mãe e meu pai, que estavam muito aflitos por mim naquele momento. Sempre fui muito empático e sensível às emoções dos outros, mas desde o acidente isso aumentou muito. Quando digo isso, não foi algo que aconteceu de imediato. Meu único objetivo na época era me sentir melhor no meu corpo. Por muito tempo, eu não entendia por que tinha voltado, porque ainda sentia aquela depressão. Na verdade, as emoções que eu estava tentando evitar, a tristeza e a depressão, voltaram com ainda mais intensidade, como se multiplicadas por 1000. Era como se me dissessem que havia algo dentro de mim que precisava ser curado. As pessoas perguntam: "Mas por que você voltou, se nem queria estar aqui?" Mas eu sei que aquela parte de mim, que estava acima das árvores, sabia o que era melhor para mim. E não era minha hora. Essa é a explicação que dou para ter decidido voltar. Quando voltei, por um tempo senti que uma nova parte de mim tinha retornado, ou talvez a parte verdadeira de mim. Sei disso porque, quando estava flutuando acima das árvores, e sentindo todas aquelas sensações, aquilo ficou mais evidente conforme eu me curava. Desenvolvi algo que chamo de empatia profunda, a capacidade de sentir e perceber em um nível muito profundo, não apenas o que os outros sentem, mas também o que animais, plantas, árvores e a própria terra sentem. Ser capaz de sentir isso com tanta intensidade é parte do que descobri ao longo dos anos, fazendo meu próprio trabalho interior. Olhando para trás, levou tempo para que eu conseguisse contar essa história. Eu me comparava a outras pessoas e pensava: "Ah, aquela pessoa teve uma experiência incrível com Deus e com anjos, e eu apenas flutuei sobre as árvores." Mas foi uma experiência incrivelmente transformadora. Talvez meus dons não tenham retornado imediatamente, mas foram se revelando ao longo dos anos. Esse processo de cura, essa empatia profunda, o que chamo de empatia molecular, porque é tão real, se tornou parte da minha transformação, parte do meu aprendizado de como estar neste planeta, de como trazer mais luz para o meu corpo e também de como ajudar outras pessoas. A vida é tão preciosa, tão valiosa. E todas as imperfeições que temos, todas as coisas pelas quais passamos, ser capaz de aceitar isso e continuar em frente, enxergar que há uma luz incrível, que há maravilhas acontecendo neste planeta o tempo todo. Obrigado por assistir o meu relato.